eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui no Jardim Ângela, nesse trabalho em que a mocidade está tendo uma participação ativa. É para mim uma satisfação muito grande. E todas as vezes que eu posso estar pela primeira vez em uma das nossas congregações, e não obstante já temos andado muito por elas, ainda não tínhamos tido a oportunidade de estarmos aqui no Jardim Ângela. E eu fiz um propósito diante de Deus, que aonde quer que eu chegasse pela primeira vez e fosse me dar a oportunidade de falar alguma coisa, eu daria um testemunho para a glória do seu santo nome. E está fazendo quase 16 anos que esse que vos fala chegava carregado no hospital Heliópolis, manchado de sangue da boca até aos sapatos, em estado de coma e com pressão a zero. E a equipe que naquela noite de agosto de 1974, numa sexta-feira, dava plantão naquele hospital, aonde eu fui levado inconsciente por 2 presbíteros e 2 diáconos de nossa igreja. Quando ali cheguei, o médico, tentando prestar os primeiros socorros, ele olhou para a sua equipe e para aqueles irmãos que ali estavam e disse: tarde demais, ele está acabando de morrer. Era uma sexta-feira, quando na igreja em que pastoreávamos naquela época, no setor de Vila Guarani, estávamos estudando a palavra de Deus. E o assunto da noite era necessidade do crente estar preparado para 2 circunstâncias: ou a morte a qualquer momento, ou a gloriosa volta do Senhor. E quando os ponteiros do relógio aproximavam-se das 9 horas, eu comecei a me sentir muito mal. Abreviei o encerramento da reunião. Então logo foi dito amém. Eu me desviei de alguns irmãos que ali junto ao púlpito aguardavam, quem sabe, uma oração, uma palavra, e às pressas fui aos fundos do templo. Chegando ali, sentindo-me cada vez pior, nessas alturas um grupo de irmãos já me rodeava. Certo é que em determinado momento, sentindo-me muito mal, eu comecei a vomitar muito sangue, como se fosse uma torneira, sem parar. Aqueles irmãos nada podiam fazer. Certo é, meus amados irmãos, que em determinado momento eu perdi completamente os sentidos e caí pelo chão. Dali me apagou tudo. Aqueles irmãos colocaram um veículo que já estava preparado à porta do templo e às pressas rumaram para o hospital mencionado. Durante o trajeto, aqueles irmãos chamaram muitas vezes por mim e não obtiveram nenhuma resposta. Colocaram a mão em minha fronte, eu estava completamente gelado, e tentando medir a pulsação, nada encontrava. Para aqueles irmãos, eu já tinha passado a estar com o Senhor, mas Deus estava fazendo uma obra maravilhosa. Quando a igreja me viu ser carregado pelos corredores, aqueles irmãos que ainda estavam do lado de dentro não foram embora. Ficaram dentro do templo orando, inclusive passando uma noite de vigília para que Deus fizesse um milagre. Eu devo encurtar o testemunho, irmãos, e dizer aos irmãos que 5 dias depois, lá no hospital, as coisas começaram a me voltar. Eu comecei a distinguir as coisas e as pessoas. E o médico diretor daquele hospital, Dr. Pedro Narras, chegava à beira da cama onde eu me encontrava, com aparelhos e tanta coisa, e disse: Valdir, de qualquer maneira nós precisamos tirar radiografias de você agora. Só não tiramos antes porque o teu estado físico não permitia. Com muito custo, porque eu não parava de pé, conseguiram tirar as radiografias. 1 hora, 1h30 depois, ele voltava trazendo o diagnóstico e disse: você está com uma úlcera no duodeno que suporou, estourou. O teu sangue foi todo embora. Nós não podemos te operar, você não resiste à operação. Vai para casa, descansa alguns dias e retorne aqui. Se você reunir condições, nós vamos te operar.
A partir de hoje, disse o médico, você não pode comer nem beber isso. Deu uma lista muito grande e acrescentou no final das suas palavras, dizendo: você não pode mais andar sozinho, ande acompanhado. A qualquer momento você cai pelo chão. E eu voltei para casa. E como é costume, quando um irmão está doente, uma irmã lava as mãos com Bíblia, com harpa, canta um hino, lê um trecho da Bíblia. Assim os irmãos começaram a fazer comigo. Então logo eu cheguei em casa, o grupo de irmãs do círculo de oração foi lá, cantou um hino, leram um trecho da Bíblia e começaram a orar. E quando começaram a orar, Deus usou um daqueles vasos e disse: meu servo, os anjos esperavam a tua chegada no meu reino. Alguns já empunhavam as suas trombetas, porque um príncipe do meu povo adentraria na minha glória. Mas eu ouvi o choro e a súplica do meu povo, e eu te devolvi a vida para o meu trabalho. No dia seguinte, as irmãs do círculo de oração da igreja sede de Belém, que na época a irmã Sabina, quem dirigia, estiveram lá e orando. Deus usou uma daquelas irmãs e a mensagem foi esta: esta enfermidade agora será para a glória do meu nome. Fui eu quem fiz a chaga e sou eu quem vou curá-la. E por meio desta tua enfermidade eu farei uma grande obra no meio do meu povo. No terceiro dia Deus usa mais um vaso com outras palavras, no fim dizendo quase a mesma coisa. E quando isso aconteceu pela terceira vez, eu criei no meu coração que Jesus já tinha me curado. E convoquei os irmãos para que no sábado seguinte todos estivessem no templo, para que ali agradecêssemos juntos ao Senhor. E naquela noite o templo tinha gente por dentro e gente por fora. E quando aqueles irmãos comigo ficaram de pé para agradecermos ao Senhor, de repente a nuvem da glória de Deus desceu na reunião e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu voltei a trabalhar, eu trabalhava na época. E quando cheguei na firma, onde eu ocupava o cargo de gerente do departamento de engenharia industrial, o responsável pelo setor social chamou-me e disse: Valdir, o que você veio fazer? Eu vim trabalhar. Você não pode, tua ficha está de lado, você está sob cuidados médicos. Senão Jesus me curou. Mas eles não entendem nada disso. Não, nós queremos o documento do médico. Aí a própria companhia indicou 2 especialistas, um de estômago e outro de duodeno. E depois de uma série de radiografias, quer do estômago, quer do duodeno, o diagnóstico foi este: não existe mais nada, desapareceu tudo. De posse daquelas radiografias, eu fui ao médico que tinha as primeiras. Ele olhou as primeiras, olhou aquelas que haviam sido tiradas pela segunda vez, olhou bem para mim e disse: você está completamente curado. Eu disse: mas doutor, não ficou uma marca, não ficou uma mancha, não ficou uma cicatriz? Ele disse: desapareceu como se você nunca tivesse tido nada na sua vida. Irmãos, esse Jesus que nós cremos, Ele salva, Ele cura e Ele batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. No livro de Salmos, capítulo 68, verso 17, diz assim: Salmo 68, verso 17: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares, milhões. E Deus está neles, operando por eles, manifestando neles, fazendo a obra entre eles, como estava lá no Monte Sinai, no lugar santo. Carros de Deus. Aqui diz milhares, milhões. Assim como o número das estrelas, meus amados irmãos, são milhares, milhões, e a todas Deus conhece pelo nome, cada uma delas tem o seu nome e Deus sabe qual é. Assim também os carros de Deus, na Bíblia, fala das múltiplas operações de Deus, e Deus tem maneiras diversas de operar. Deus tem milhares, milhões de carros, ou seja, diversas
maneiras dele operar no nosso meio. Mas nesta noite, pelo menos, ainda que rapidamente e de uma maneira resumida, eu queria falar que Deus tem 5 carros que Ele quer operar no meio do seu povo. 5 carros de Deus. O primeiro carro de Deus, meus amados irmãos, é chamado na Bíblia o carro da salvação, que o profeta Abacuque, no seu livro, no capítulo 3, no versículo 8, ele disse esta palavra, a última parte do verso: para que andasses montados sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Carro de salvação. Deus tem um carro chamado carro da salvação. E por que Deus tem um carro chamado carro da salvação? Porque nesse carro, por este carro, dentro desse carro, Deus quer salvar o homem. E por que Deus quer salvar o homem? Porque o homem é um perdido pecador, destituído da glória de Deus, candidato à morte eterna, candidato ao inferno. Muitas vezes, meus amados irmãos, o homem bate no peito e diz: eu não sou pecador, porque eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, querendo com isso dizer estar justificado. O que nos faz lembrar uma parábola narrada pelo Senhor Jesus, que falou de 2 homens que foram orar no templo. Um era publicano e o outro era um fariseu. O fariseu, estando de pé no lugar estratégico para que todos pudessem vê-lo, e em tom de voz alta para que todos pudessem escutá-lo, dizia a ele, fariseu, na sua oração: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, eles são roubadores, injustos e adúlteros. Eu não sou nem como este publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. E continuou ele, fariseu, a dizer o que fazia na sua oração, julgando com isso estar justificado. Mas Jesus, referindo-se ao publicano que estava ao seu lado, que nem queria levantar a cabeça para o céu, mas agachado lá no canto, ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus concluiu dizendo que aquele que se humilhou desceu justificado para a sua casa, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Glórias a Deus. Muitas vezes o homem diz que não é pecador porque não deixa a sua consciência funcionar. Porque a hora que a consciência do homem começa a funcionar, ele vai sentir que é um miserável pecador e que precisa urgentemente da graça salvadora e redentora de Jesus Cristo na sua vida. Quando Jesus estava no seu ministério aqui na terra, trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato de adultério, e os homens que a trouxeram empurraram-na aos pés de Jesus e lhe disseram: apanhamos essa mulher em tal ato, e a lei diz que elas devem ser apedrejadas. Podemos ou não podemos? De fato, a lei dizia que mulheres apanhadas em tais atos deveriam ser apedrejadas, mas a lei dizia a mulher e o seu acompanhante. Mas propositadamente, como queriam apanhar Jesus em alguma palavra, trouxeram somente a mulher e ficaram na expectativa de uma definição. E Jesus, olhando para aquele grupo de homens, alguns de cabelos brancos de esterilidade e outros mais jovens, disse-lhe Jesus: aquele dentre vós que estivesse em pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E diz a Bíblia que a começar dos mais velhos até os mais jovens, todos abandonaram o lugar, ficando somente Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Se o homem é um perdido pecador, mas para esse homem que é um perdido pecador, Deus tem um carro chamado carro da salvação, para que dentro desse carro, por esse carro, o homem possa receber a graça que salva, a graça que perdoa, a graça que liberta, a graça que transforma, a graça que regenera, a graça que leva para o céu. Alguns anos atrás, a cidade de São Paulo foi abalada por uma catástrofe, uma das maiores da história da nossa cidade. Um edifício de alguns andares irrompeu-se num terrível incêndio. Tendo começado ali pelo 2º andar, tomou conta de todo ele. As pessoas que estavam nos andares superiores não podiam descer, porque o fogo já havia dominado todo o andar, inclusive a escada, e o elevador nessas alturas já não funcionava. As pessoas ficaram apavoradas e começaram a subir, e o fogo subia atrás. Umas pessoas mais desesperadas começaram a lançar-se da janela daquele edifício, estatelando-se lá embaixo no asfalto, morrendo instantaneamente. E quando tudo parecia perdido, aquelas pessoas começaram a subir no topo do edifício e o fogo vinha vindo atrás. Quando quase não restava mais nenhuma esperança, eis que meio àquelas labaredas
em meio àquela chama, àquela fumaça, eis que helicópteros do corpo de bombeiros, com muito sacrifício, começou a sobrevoar o topo do edifício. E os bombeiros descendo através daquelas cordas, içando algumas pessoas, algumas até já desmaiadas, e aquelas pessoas que estavam no topo daquele edifício foram salvas por aquele carro, aquele helicóptero que veio de cima para tirá-los do fogo, que dali a pouco haveria de torná-las vivas. Assim também o ser humano está cercado pelo fogo da eternidade. Mais cedo ou mais tarde, queira ou não queira, a morte está aí e o homem partirá perdido para a eternidade. Mas antes que isso ocorra, Deus tem um carro chamado carro da salvação, que está de porta aberta. E eu creio que nessa noite o carro de Deus está estacionado aqui, a porta aberta, a porta escancarada, e Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus tem um carro, primeiro carro para salvar. Não importa a vida que você tenha vivido, não importa a circunstância na qual você esteja envolvido, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, porque o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário te purifica de todo o teu pecado. Primeiro carro da salvação. O segundo carro, o carro da proteção de Deus. O rei da Síria, por 2 vezes, colocou seu exército em prontidão em determinado lugar, porque através de um plano totalmente sigiloso, ele se inteirou que Israel passaria por ali. Na primeira oportunidade ele esperou, o dia terminou, Israel não apareceu. Na segunda oportunidade, novamente ele espera, Israel novamente não aparece. Na primeira vez ele tolerou, na segunda ele não se conformou e raciocinou: deve ser traidor. Alguém aqui conta para o rei de Israel, por isso que eles não vêm aqui e nós perdemos tempo e ficamos decepcionados. Mas ele diz: eu vou descobrir qual é o traidor. Ele começa a investigar um grupo aqui, um grupo lá, um grupo acolá, até que chegando num grupo de pessoas, as pessoas disseram para o rei: ó rei, não somos nós. Como não é você? É o profeta Eliseu. Como que é o profeta Eliseu? Que história é essa? Majestade, nós vamos contar um fato para Vossa Excelência, que talvez tu não saiba, mas presta atenção. Sabe uma coisa? Quando tu estás lá no teu palácio, na tua cama, deitado na cama, não tem ninguém presente, tu nem estás falando em voz alta, apenas tu estás raciocinando o que é que vai fazer para acabar com Israel. E sabe uma coisa, majestade? Tudo que tu pensas para acabar com Israel, Deus revela ao profeta Eliseu, e Eliseu conta para o rei de Israel, e é por que não aparece aqui. Então primeiro tem que acabar com esse homem. Você sabe onde ele está? Ele está aí na cidade de Dotã. Vamos para lá já. Levou o exército, cercou a casa onde estava o profeta, e pela manhã o Geazi, o auxiliar do profeta, abriu a porta, e quando ele olha, lá está o grande exército, o rei da Síria, e o rapaz volta para dentro apavorado: ai meu senhor, nós vamos morrer, nós estamos cercados, é o nosso fim. E o profeta saiu para fora, olhou e viu, na verdade, o grande exército do rei da Síria, mas na sua fisionomia não se podia notar traço algum de preocupação. E o rapaz apavorado: nós vamos morrer, é o nosso fim, nós estamos cercados. E o profeta ficou com dó daquele rapaz e fez uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço aí para que ele veja. E Deus abriu os olhos do rapaz, que começou a ver agora um outro exército. Era o exército do céu, composto de cavalos e carros de fogo. Era o exército de Deus, era carro de fogo que lá estava. É o exército de Deus para proteger. Meu irmão, minha irmã, nós estamos na proteção de Deus. Estamos escondidos neste carro, guardados neste carro, protegidos por este carro. Você pode nesta noite levantar a tua cabeça e dar glória a Deus, porque Deus não te abandonou, Deus está contigo. Ele diz: eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita e digo: eu sou teu Senhor, eu teu Redentor. Irmão, nós estamos dentro do carro, cercado. A Bíblia diz assim: vós já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você já leu na Bíblia de versículos que diz que Deus vai na nossa frente? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai atrás de nós? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai do nosso lado direito? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai do nosso lado esquerdo? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai em cima de nós? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai embaixo de nós como suporte, fundamento, como apoio? É
é isso daí, irmão. Ele vai na frente, ele vai atrás, ele vai à direita, ele vai à esquerda, ele vai em cima, ele vai embaixo. Mais do que isso, ele vai do lado de dentro também. Irmãos, nós estamos escondidos nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole na escuridão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, irmão, nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Glorifica a Deus, porque Deus está com a igreja. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, bacana. Terceiro carro de Deus é o carro da direção. Carro que dirige. Deus deu uma visão para o profeta Ezequiel, irmãos, e era um carro. Diz que o Espírito de Deus estava no carro. Quando o Espírito de Deus olhava para a direita, o carro ia para a direita. Quando o Espírito de Deus olhava para a esquerda, o carro ia para a esquerda. Quando olhava para frente, o carro ia para frente. É, irmãos, a igreja é dirigida pelo Senhor, glórias a Deus. O crente não é dirigido por horóscopo, o crente não é dirigido por conselho de ímpio. O crente até mesmo não é dirigido pelo seu próprio coração, porque a Bíblia diz: enganou-se ao coração mais do que todas as coisas, e é perverso. Mas, irmão Walter, então como que o crente é dirigido? 5 maneiras. Primeiro, palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Segundo, pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Quando Israel andava no deserto, eles não iam pela cabeça de Moisés. Ainda que se Moisés vivesse nos nossos dias, nós chamaríamos Moisés de cientista. Meus irmãos, a Bíblia diz que Israel era guiado durante o dia por uma coluna de nuvem, e durante a noite por uma coluna de fogo. Quando a nuvem ia para a direita, todo mundo ia para a direita. Quando a nuvem ia para a esquerda, todo mundo ia para a esquerda. Quando a nuvem parava, todo mundo parava. Quando a nuvem se levantava, todo mundo se levantava. E a Bíblia diz: Deus estava na nuvem guiando o povo. Terceira maneira, Deus dirige a igreja pelo ministério. Jesus, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Ele deu dons aos homens. Ele pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glórias a Deus. Quarta maneira, Deus dirige através de sonho. Apesar que nem todo sonho é direção de Deus. Tem sonho que é de barriga cheia, e tem sonho, diz a Bíblia, que é da muita ocupação. Mas tem sonho que é direção de Deus. Eu lembro de José, irmãos. José está dormindo. Daqui a pouco um sonho: José, eis-me aqui. José pega a mãe do menino e pega o menino: sai daqui da cidade, porque vão buscar a vida dele para matar. E o que eu faço? Para onde vai? Vai para o Egito. José acordou: Maria, acorda, acorda. O que foi? Acorda o menino, apronta o menino, arruma as coisas que nós vamos embora. Mas que negócio é esse? Nós vamos embora já, porque vamos buscar a vida do menino para matar. E quando nós vamos? Agora, vamos embora. E quando eles estão chegando no Egito, Herodes deu uma ordem que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Jesus não estava ali, Jesus estava muito longe dali, glória a Deus. É sempre assim: quando Satanás arma uma cilada, usando uma linguagem figurada, para pegar o crente ao meio-dia, meia-noite do dia anterior, o crente já está sabendo por revelação e direção de Deus. Passou mais um tempo lá no Egito, outro sonho: José, pois não, pode pegar o menino e a mãe dele e volta para a sua terra. Mas vamos pegar a vida dele para matar. Não, aqueles que buscavam a vida do menino para matar não existem mais. Aí José acorda: Maria, acorda. O que foi? Nós vamos voltar para a nossa terra. Não, vamos matar o menino. Não, fique tranquila. Aquelas pessoas que queriam matar o menino não existem mais. Mas como que é esse negócio? Deus falou comigo em sonho. Ah,
Deus dirige, glória a Deus. Mas Deus dirige também por visão. Enquanto no sono, a pessoa tem ali, meus irmãos, aquilo que Deus lhe mostra e está dormindo. Na visão, a pessoa está acordada e tem um arrebatamento de sentidos, como aquele de Paulo, entre outros. Paulo queria pregar na Ásia, o Espírito do Senhor disse: Paulo, não vá na Ásia. Mas eu queria pregar na Ásia, eu queria ir. Não vá na Ásia. Então, já não é para pregar na Ásia, eu vou pregar na Bitínia. Não vá na Bitínia. Que coisa, na Ásia não é para ir, na Bitínia também. Afinal, para onde que eu vou? Ele pensou. Naquele dia ele teve uma visão, e na visão apareceu um varão com trajes da Grécia, da Macedônia, e dizia na visão: passa a Macedônia, ajuda-nos, ajuda-nos. Ele entendeu que tinha que ir para a Grécia, pegou o navio, foi para lá, desceu. A primeira pessoa que entrou era Lídia, vendedora de púrpura. Pregou para ela creu com toda a sua casa. A igreja começou na casa dela, dali invadiu toda a Europa, dali foi para os Estados Unidos, e de lá veio para o Brasil. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, dando glória, aleluia, em nome de Jesus. Deus dirige, irmãos. Ele dirige na vida material, Ele dirige na vida espiritual. Se você veio aqui esperando uma direção de Deus, fique em sintonia com os céus, que Deus vai te dar uma direção definida, maravilhosa nesta noite. Mas, irmãos, o quarto carro de Deus é o carro do arrebatamento. Elias estava com Eliseu, e Elias haveria de ser arrebatado. E diz a Bíblia, meus irmãos, que depois de andarem por 4, 5 cidades, onde Eliseu não largava Elias de jeito nenhum, por onde quer que ele fosse, finalmente Elias olhou por Eliseu: afinal de contas, por onde eu vou, você vem atrás de mim? O que você está querendo? Qual o seu pedido afinal? Eu queria tanto que houvesse uma porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Olha, Eliseu, esse negócio de porção dobrada do Espírito não é comigo, isso é com Deus. Mas olha, presta atenção, viu, Eliseu? Se você me ver quando eu for tomado de ti, assim vai acontecer. Senão você vai ficar do mesmo tamanho. E os dois estão andando e conversando. Dali a pouco o céu se abre, lá vem outro carro. Diz a Bíblia que vem uma carruagem celestial, e aquela carruagem com cavalos e carros de fogo veio descendo. Um redemoinho começou a operar e apanhou o profeta, e ele desapareceu nas alturas. Carro maravilhoso, é o carro do arrebatamento, é o carro que eu e você estamos aguardando, glórias a Deus. Dentro em breve, estes céus vão se abrir, e esses céus vão se entender, e dali a pouco o carro de Deus vai chegar. É o arrebatamento da igreja. Quando a igreja está aqui como peregrina e forasteira, ela vai sair daqui, porque ela não é daqui. A nossa cidade está no céu, quando aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Que maravilha se o carro chegasse agora, irmão. Já pensou se o carro do arrebatamento chegasse aqui agora? Sabe uma coisa, irmão? Ia ficar esse seu instrumento aí, ia ficar documento que está aqui no meu bolso, esse dinheiro que está no seu bolso ia ficar, ficaria o teu sapato, ficaria os teus pertences materiais, mas você não ficaria aqui, porque a igreja sairia daqui para encontrar com Jesus, gozar e eternamente estar na sua presença. Mas, meus irmãos, o último carro é o carro do poder do Espírito Santo. Deus deu uma visão para o profeta Ezequiel de tão maravilhosa, e a visão ela começa no capítulo 1 e só vai ter uma amplitude, uma revelação plena até chegar no capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel. A princípio ele viu um fogo que girava, e à medida que girava, as cores iam alternando-se em 4, ora uma, ora outra, e assim por diante. E ele ficou prestando atenção: mas que negócio está girando? Aí ele percebeu que aquele fogo estava girando dentro de um carro com rodas tão grandes que, no dizer do profeta, até metia medo quando na visão ele viu aquele carro. E ele percebeu que chegou um homem vestido de linho fino, encostou no carro. E quando ele encostou, uma voz de cima disse para ele aqui embaixo: entra no carro, aciona o carro e passa com o carro no meio da cidade. E quando começar a passar no meio da cidade, enche a mão de brasa. Aquilo era brasa. Pega a brasa, joga no lado, pega a brasa e espalha a brasa sobre a cidade. E o carro saiu, irmãos, e quando começou a passar na cidade, o homem vestido de fino enchia a mão de brasa aqui, brasa para lá, e brasa para cá, e brasa para lá, e brasa para cá. Irmãos, aquele carro fala do poder do Espírito Santo. O homem vestido de fino é Jesus Cristo, nosso Senhor, e a voz que falou é a voz poderosa do Deus Pai. E eu queria dizer uma coisa: nesta noite, Deus quer passar com aquele carro de fogo aqui.
brasa do céu. E sabe o que Jesus quer fazer, irmão? Ele quer jogar brasa ali para o irmão, ele quer jogar brasa para a irmã lá, ele quer jogar brasa lá na galeria. E quando as brasas de Deus começarem a cair nesse lugar, quando a brasa de Deus cair sobre você, você vai começar a falar em línguas estranhas e mistérios com Deus. Deus tem um plano com a mocidade nesses últimos dias, e disse Deus: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos, eles terão sonhos, mas mancebos terão visões. Visões, glórias a Deus. E por que isso, irmão? Porque Deus quer levantar uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que tem brasa do altar. Porque o diabo não está preocupado com igrejas frias, o diabo não está preocupado com igrejas mornas, com crente frio e com crente morto. O diabo está apavorado com a igreja que o fogo de Deus está aceso. Paulo estava na ilha de Malta, o navio tinha afundado lá, ele teve que nadar até aquela ilha. Chegou, irmãos, um frio tão grande, roupa molhada, e agora? Resolveram fazer uma fogueira para secar a roupa no próprio corpo, consequentemente se aquecer um pouco. Era frio. Nós estamos agora em São Paulo em época de frio, já dá para calcular um homem de roupa molhada no frio. E o fogo foi aceso, e todo mundo ali se esquentando, mas sem nem a fogo se apaga. Aí cada um era escalado, sair lá no meio do mato para buscar um galho, um graveto para manter o fogo aceso. E Paulo saiu de noite lá, na penumbra da noite, em busca de algum galho. Quando ele olhou assim, viu um galho e pensou: esse tá bom. Só que quando ele foi pegar, irmãos, tinha uma cobra debaixo. E a cobra grudou no braço de Paulo. E os nativos daquela ilha começaram a dizer: esse homem está marcado pela ira de Deus. Quase que morreu no navio lá, quando o navio naufragou. Depois quase morreu, como teve que nadar lá, afundou o navio até essa ilha. Agora chegou, viu aqui uma cobra venenosa dessa, morde o homem, vai dar uma tontura nele, vai fraquejar as pernas dele, ele vai cair e vai morrer. Mas o fogo estava aceso. Ele chegou para a cobra, colocou por ali, ela morreu por ali, e nada aconteceu, porque o fogo estava aceso. É assim na igreja, irmão. Igreja que o fogo está apagado, o inimigo entra, senta, sente-se muito à vontade. Segure-se aí. Há lugares que ele canta, há lugares que ele toca, e pasmem, há lugares que ele sobe no púlpito e prega. Mas igreja onde o fogo de Deus está aceso, não. Ele entra, tem uma tocha ali, tem uma brasa ali, tem uma brasa aqui, tem brasa lá, tem brasa lá, e ele tem que sair. Jesus quer derramar brasas do altar aqui nesta noite. É uma reunião de jovens aqui na sua maioria. E eu quero dizer aos irmãos que era um jovem como você. Com 18 anos e 3 meses levantei minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Sem Deus, sem paz, sem esperança, viciado, dominado pelo esporte, jogador de futebol. Mas naquela noite eu levantei minha mão e entreguei minha vida a Jesus. Um mês depois, uma noite de vigília convocada, programada pelo pastor da igreja, eu estava na vigília. E lá pela madrugada, já era domingo, lá pela 1, 2 da madrugada, o pastor disse à igreja: irmãos, Jesus batiza com o Espírito Santo. E disse mais: se tem alguém que está crendo, nós vamos orar todos juntos aqui. E eu saí do meu canto, lá tinha um mês de crente, fiquei logo na frente, assim, dos primeiros, e encheu, irmãos, irmãs, moços, e começou a orar assim: glória a Deus aqui, aleluia lá, glória a Deus, aleluia. E começou a aumentar, e glória, aleluia. Aquilo começou a ficar bom. Dali a pouco caiu brasa lá de cima. Jesus batizou uma irmã com o Espírito Santo. Daqui a pouco caiu brasa lá, o irmão foi batizado com o Espírito Santo. E eu, encostado no púlpito, comecei a orar: Jesus, me batiza também, Jesus. E dali a pouco o céu se abriu e caiu uma tocha lá de cima, bem em cima de mim. E quando caiu em cima de mim, eu comecei a falar em línguas estranhas e mistérios. O rosto foi parar no chão. E o pastor, vendo o movimento do Espírito Santo, deu um intervalo, assim, será uma hora ou coisa parecida, e começou depois a cantar os corinhos. E quando começou a cantar o corinho, lá pelo quarto corinho, me levantei falando em língua. Só que quando abri os olhos, os irmãos todos já tinham ido assentar. Eu estava de pé falando em língua, que só quem é batizado sabe como é maravilhoso. Aí o pastor de cima do púlpito olhou para mim lá embaixo e disse: Valdir, você vai pregar no culto ao ar livre hoje.
Sabe o que aconteceu? Gelou tudo por dentro. Porque era um rapaz acanhado, pagava para não falar. E quando o pastor disse que eu ia pregar, eu raciocinei: primeiro, não sei falar. Segundo, tem acanhamento de falar. E eu fiquei no gelado, parei de falar línguas estranhas, fui no meu canto e fiquei, foi agitado. E o relógio corria, irmãos, naquele dia assim. Corria assim. 4 horas da tarde, o horário do culto ar livre, eu estou indo para aquela praça a pé. Cada passo que eu ia dando, ia dizendo lá dentro: Jesus, e agora? Não sei falar, Jesus, tem acanhamento de falar. Se eu não for lá de noite, o pastor me encontra na reunião e diz: por que você não veio? E se eu for, ele vai me dar oportunidade, Jesus. Que aflição. Cheguei na praça muito grande, parei lá na esquina. Os irmãos estavam lá no meio da praça. A reunião já tinha começado. Os irmãos já estavam tocando os seus instrumentos. O serviço de som já estava funcionando. A corneta estava pendurada lá na árvore. E eu pensava: vou, não vou. Depois de alguns minutos de hesitação, eu resolvi: eu não vou. Não tenho coragem. Mas eu queria participar da reunião. E eu queria descobrir uma maneira. Aí, uns 30, 40 metros onde estavam os irmãos, tinha uma banca de jornaleiro, encostada numa árvore com uma fresta de 10 a 15 centímetros. E eu raciocinei: eu vou ficar atrás da banca, de vez em quando dou uma olhadinha pela brecha, deixo eles lá, de lá eles não me vê. E esse negócio que o pastor disse que eu vou ter que pregar vai ficar para outro dia. E eu estou atrás da banca, de vez em quando dou uma olhadinha lá. Aí o irmão com o microfone na mão começou a dizer assim: agora nós vamos ouvir o testemunho por um jovem. Ele está muito alegre. Faz algumas semanas que ele se entregou a Jesus. E agora a palavra está com o irmão Valdir. E só tinha um Valdir naquela igreja que era eu, irmãos. Quando ouviu meu nome, eu me assim, os irmãos de lá estavam olhando para cá, como que dizendo: como é, irmão? Irmão, vem aqui com a gente. Levei um susto: Jesus, e agora me descobriram. E o coração começou a bater assim. Eu perdi até o controle. Fui lá, abri a rodinha, entregaram o microfone na minha mão. E o microfone tremia, irmão. Jesus, o que eu faço? Eu não sabia, eu estava apavorado. E eu fiquei assim, não sem saber, e sem iniciativa nenhuma, e os segundos passando. E olhei para o irmão assim, estava olhando para mim, fiquei mais acanhado ainda. Aí eu raciocinei: Jesus, eu vou fechar os olhos, não vejo ninguém olhar para mim. E fechei os olhos. Só que quando eu fechei os olhos, eu abri a boca e comecei a falar. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando eu comecei a falar, Deus pegou a torneira lá em cima, começou a abrir assim, mandava para cá, eu punha para lá. Vinha de lá para cá, eu punha para lá. Aí ele começou a abrir, foi abrir. Aí eu falava. É glorioso ser batizado com o Espírito Santo. Quando terminei de falar, entreguei o microfone, fiquei ali junto com os irmãos, agradeci a Deus, abri meus olhos porque eu queria ver o resultado, já estava na hora do apelo. Aí saiu um senhor lá, que não era crente, que estava no meio do povo, veio até onde estava, bateu no meu ombro e disse: moço, eu cheguei nessa praça muito doente, mas naquela hora que você abriu a boca, eu fui curado naquela hora. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Receba nesta noite brasa de Deus na sua vida. Irmãos, o que mais me maravilha, entre outras coisas, quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, é o poder do Espírito Santo na igreja, irmão. Vamos recordar? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: sereis cheios do Espírito Santo. No capítulo 2 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 3 diz que Pedro e João estão diante do Sinédrio, cheios do Espírito Santo. No capítulo 4 a igreja estava sendo perseguida, e os irmãos resolveram orar em determinado lugar. A oração foi tão poderosa que até tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 5, o irmão Pedro está dirigindo o culto, cheio do Espírito Santo, e até Ananias e Safira morreram por mentirem a Deus. No capítulo 6, os diáconos estão cheios do Espírito Santo. No capítulo 7, Estevão está pregando cheio do Espírito Santo. No capítulo 8, a cidade de Samaria ficou cheia do Espírito Santo. No capítulo 9, Paulo foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 10, na casa de Cornélio, irmãos todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 11, Barnabé foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 12, na casa de Maria, mãe de João Marco, eles estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 13 de Antioquia, estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 14 em Debe, cheio do Espírito Santo. No capítulo
capítulo 15, na primeira convenção da igreja, cheios do Espírito Santo. No capítulo 16 em Filipe, cheio do Espírito Santo. No capítulo 17 em Atenas, cheio do Espírito Santo. Capítulo 18 em Corinto, cheio do Espírito Santo. Capítulo 19 em Éfeso, cheio do Espírito Santo. Capítulo 20 em Troas, cheios do Espírito Santo. Capítulo 21, 22, 23 em Jerusalém, cheios do Espírito Santo. Capítulo 24, 25, 26 em Cesareia, cheios do Espírito Santo. E no capítulo 27, Paulo está viajando no navio, cheio do Espírito Santo. No capítulo 28, ele está na ilha de volta, cheio do Espírito Santo. Cheios, 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 cheios. Receba a tua brasa nesta noite, irmão, irmã. Receba o poder de Deus. Comece a falar em línguas estranhas. Receba a renovação, receba o céu, receba a graça, receba talento, receba a virtude, receba a cura. Aleluia, vai abrindo o coração que a brasa vai cair sobre você. Vai abrindo o coração que Jesus vai te visitar aí. Vai abrindo o seu coração que Jesus ainda cura enfermidade. Vai abrindo o seu coração que ainda Jesus batiza com o Espírito Santo. Vai abrindo o coração que Jesus ainda renova. Vai abrindo o coração que Jesus ainda dá dons espirituais. Vai abrindo o coração que Jesus ainda dá visão. Vai abrindo o coração que Jesus ainda dá cantos espirituais. Essa igreja é pentecostal. Essa igreja nasceu com fogo. Essa igreja cresceu com fogo. E o fogo de Deus está nela, por ela, com ela, veio dela. As brasas estão aqui para cair. Receba a tua brasa, irmão. Receba a tua brasa, irmão. Receba a tua bênção. Abra o seu coração. Glorifica a Deus. Exalte a Deus. Dá vitória a Deus. Abra tudo para Deus. Deixa Deus operar em você, com você, por você, para você. Com a permissão do pastor da igreja, fiquemos de pé por um momento. Abra o coração, irmão, porque Jesus vai te visitar. Abra o coração, porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Abra o coração, porque Jesus cura enfermidade. Abra o coração, porque Jesus ainda dá dons espirituais. Abra o coração, porque Ele dá visões. Essa igreja é pentecostal. Os anjos de Deus estão aqui. A glória de Deus está aqui. O carro de fogo está aqui. A bênção de Deus está aqui. Deixa Deus visitar você, falar com você, operar em você, dar vitória para você, dar vitória, unção, graça e confirmar a chamada dele na sua vida. Glorifique a Deus, glorifique a Deus agora, glorifique a Deus. Esqueça do problema, esqueça da luta, esqueça da dificuldade. Abra aqui para Deus, deixa Deus fazer uma obra com você. É o encerramento dessa reunião, é o último dia da festa. Ele quer falar com você, Ele quer operar em você, Ele quer encher de poder em você, Ele quer dar dons para você, Ele tem um plano para você, Ele tem uma chamada para
permissão do pastor da igreja, eu quero fazer um convite nesse momento. Quem sabe nesse auditório haveria alguém que não é crente, que ainda não tem esta paz, não tem esta alegria, não tem este gozo, esta felicidade, esta paz que inunda a nossa alma. Pois eu queria dizer para você que Deus quer te dar esta paz também. Ele quer salvar a sua vida. O carro de Deus está estacionado aqui, a porta está aberta, tem lugar para você, há perdão para você, há paz para você, há gozo para você, há alimentação para você. Aonde está aqui nesta noite uma pessoa que não é crente e gostaria de receber a oração da igreja que aqui está? Se porventura houver, eu pediria a gentileza de você levantar a mão aonde você está, porque nós queremos orar por você e apresentar você diante de Deus agora. Glória a Deus, a igreja está orando em espírito. Se houver entre os presentes uma pessoa que não é crente, você dê um sinal com a sua mão, porque nós vamos orar por você. Ou se você por qualquer razão não quer levantar a sua mão, venha aqui na frente, porque nós queremos orar por você agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja está orando em espírito. Haveria entre nós uma pessoa que não é crente? Se houver, levante a mão comigo, por favor. Aonde você está? Deixa Deus fazer a obra por você. Rompa com o teu acanhamento, rompa com a tua timidez. Verifica aí, meu amado irmão, se ao teu lado houver uma pessoa que não é crente, acanhado, indeciso, indecisa, fale com ele, ajude ela, traga ela aqui na frente, porque nós queremos orar agora no nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vejo. Se houver uma pessoa que não é crente, dê um sinal com a mão, traga a pessoa aqui na frente. Se houver alguém que não é, glória a Deus, nós queremos orar por você. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para o seu coração. Ele conhece você, sabe qual é o seu problema, sabe qual é a sua luta, sabe qual é a sua dificuldade. Você veio aqui nesta noite, talvez convidado por alguns dos nossos irmãos, mas você veio aqui porque aprove a Deus falar a você nesta noite muita coisa que você precisava ouvir, porque Deus quer fazer algo na sua vida. Portanto, antes que nós façamos um outro apelo, eu queria perguntar: haveria entre nós uma pessoa que não é crente e gostaria de receber a oração da igreja, recebendo Jesus? Glória a Deus, aqui estão chegando algumas pessoas. E eu pediria, até mesmo lá na galeria, meu amado irmão, minha amada irmã, verifica do teu lado. Às vezes a pessoa está acanhado, está indeciso, está indecisa. Você sabe o que fazer, você sabe o que falar, você sabe como falar. Traga ele aqui, traga ela aqui. Venha em nome de Jesus, venha como você está, venha com o teu problema, venha com a tua luta, venha com a tua dificuldade. Deus te aceita assim, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Aqui estão chegando mais pessoas, aqui está vindo uma jovem. Eu vou pedir uma jovem que acompanhe esta jovem que está chegando aqui na frente. Ajude aí, irmão, ajude, glória a Deus. Você que não é crente, moço, moça, meu Senhor, minha Senhora, Deus tem um plano para você. Deus te chama para uma vida nova. O carro de Deus está estacionado aqui agora. Amanhã eu não sei se ele vai ficar estacionado. Amanhã ele pode estar com a porta fechada. Amanhã ele pode desaparecer desse lugar. Mas hoje Deus escancarou a porta, porque você está aqui, porque Deus não quer que você se perca, porque Deus quer perdoar os teus pecados, porque Deus quer te dar paz, porque Deus quer te dar alegria, porque Deus quer te dar felicidade. Venha para Ele, venha para Jesus, venha para aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Venha para aquele que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens para serem salvos que não seja Ele. Venha para Jesus, deixa o teu lugar, rompa com o teu acanhamento. Você não está fazendo compromisso comigo, conosco, você está fazendo compromisso com aquele que está olhando para você. É Deus que quer te ajudar, é Deus que quer te abençoar, é Deus que quer te libertar. Venha em nome de Jesus.
Continue orando em espírito, irmãos. É uma guerra nesta hora, o inferno trabalha, mas o Espírito de Deus está trabalhando aqui também nesta noite. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, ajude agora. Oração em espírito agora, irmão. Ore em espírito. Ninguém sai do seu lugar, a não ser por motivo de absoluta necessidade ou para conduzir uma pessoa aqui na frente. É a hora que a igreja está orando. É a hora que Jesus quer salvar. É a hora que essas almas estão adentrando no carro de Deus para serem salvas por Deus. Se houver mais alguém, não se acanhe. Se há um momento do culto que nós não temos pressa, é o momento do apelo, porque a porta do carro abriu-se, está escancarada, e Deus está dizendo: entre hoje, entre agora, amanhã pode ser muito tarde. Eu disse aqui no meu testemunho que eu pregava tão alegre um dia como preguei hoje. Uma hora depois eu estava deitado na mesa do hospital, dado como morto. A nossa vida é assim. Hoje tem saúde, amanhã não tem. Hoje está vivo, amanhã não está mais. Vem agora, porque o carro de Deus estacionou aqui agora. E Deus quer que você entre, porque Deus tem lugar para você também. Se tiver alguém que está desviado aqui, você que afastou, quem sabe, dos caminhos do Senhor, volte para Jesus agora. Volte nesta noite, volte nesse momento, volte antes que seja tarde demais. Oh, glória a Deus, a igreja continue orando em espírito. Mas eu quero fazer uma pergunta e vou terminar com ela. E ao fazer essa pergunta, não é para pôr ninguém em dúvida, mas é para tirar a dúvida. E eu só faço essa pergunta quando eu sinto de Deus de fazer, e vou fazê-la agora. Não importa quem você seja, não importa a sua posição, o seu título, importa a resposta desta pergunta de Deus para você agora. E a pergunta é: você tem a certeza que é salvo? Você tem a certeza que se você morrer agora, o seu corpo que é pó, em pó se tornará, e a tua alma, o teu espírito vai no paraíso ter com Jesus na glória? Ou se Jesus vier agora, que você vai ser arrebatado a encontrar Jesus nos ares para eternamente estarmos na sua presença? Ou se ele vier agora, você tem a certeza que vai ser arrebatado? A pergunta foi feita, você já tem a resposta. E se houve uma interrogação, saia do seu lugar e venha aqui na frente agora, em nome de Jesus. Vem. Se pairou dúvida, saia do seu lugar e venha aqui agora, hoje, nesse momento. Não importa quem você seja, não importa se o seu pai está aqui, sua mãe, seu noivo, sua noiva, seu namorado, sua namorada, seu filho, sua filha. Mais do que ele, ela ou eles, Deus está olhando para você, esperando posicionamento, definição da sua parte. Se houver, venha, porque hoje Deus tem algo para fazer na sua vida. Turabacassi, alabaxuriana. Oh, labalabaxalabacate, obasemicanda, alabahaia. Alabaxure, venha. Eu não sei o que foi que Deus falou, ou para quem ele falou. Eu sei que a pergunta foi feita. É o encerramento desse grande encontro aqui do setor de Jardim Ângela. E isso vai ficar marcado na sua vida como uma definição que você tomou diante de Deus. Porque Deus está esperando você. Deus quer fazer algo por você. Mas venha já, venha logo, venha imediatamente, venha para Deus. Não transfira para amanhã, não deixe para fazer amanhã o que Deus está te pedindo para fazer agora, nesse momento, em nome de Jesus. Oh, a igreja está orando em espírito. Ali estão chegando algumas pessoas. Oh, glória a Deus, 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 glória a Jesus. Por que tu resistes? Por que endureces o teu coração diante do Senhor? Venha,
É agora. Sai do seu lugar. Porque Deus falou com você nesta noite. Vem, tenha coragem. Ora lá, Senhor, meus irmãos, nós vamos orar agora. Ninguém saia do seu lugar. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça e ajude nessa oração agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando nesta hora, na autoridade, no poder, na ousadia deste nome que é sobre todos os nomes, esse nome que salva, esse nome que cura, esse nome que batiza, esse nome que expulsa demônio, esse nome que faz milagre. É na autoridade, é no poder, na ousadia deste nome que nós oramos. Salva estas vidas que aqui estão, perdoa seus pecados, escreva seus nomes no livro da vida, que a partir deste momento haja uma operação do céu, uma operação do teu Espírito. Liberta, tira impedimento, tira embaraço, tira empecilho, tira o que não te agrada. Oh, glória a Deus. Xira batendo na baixinha. Meus amados irmãos, fique onde você está. Eu estou encerrando as minhas palavras. O pastor da igreja terá o microfone na mão dentro de minutos, mas eu quero fazer duas perguntas só. Primeira pergunta: quantos aqui nesta noite realmente estão sentindo a presença de Deus na vida? Você que levantou a sua mão, porque você está querendo dizer com isso, ao levantar sua mão, que você está sentindo a presença de Deus porque você tem comunhão com Ele? Eu faço a segunda pergunta: você que tem comunhão com Ele, você pode ter comunhão com esse irmão que está ao seu lado, irmão? Com essa irmã que está ao seu lado? Você pode? Se você pode, olhe para esse irmão, irmão. Olhe para essa irmã, irmã. Dá um abraço nele, irmão. Dá um abraço nele. E sinta aqui nesta noite a presença maravilhosa